Então, desde criança, desde que eu nasci, na real, assim, que eu me entendo por gente, que eu comecei a me entender, etc., eu sabia que eu era Anne, eu só não sabia como dizer isso. Quando eu comecei a pegar as primeiras referências, que foi no documentário My Secret Self, que é meu secreto, que fala sobre crianças trans. A partir do momento que eu vi esse documentário, eu me identifiquei com todas as crianças que estavam lá, com todas as falas delas, que era exatamente de você nascer não se sentindo no corpo errado, porque eu não digo que o meu corpo é errado, mas não se identificando com o que a sociedade lhe impõe. Você quer fazer outras coisas, você quer ultrapassar outras barreiras que você não pode, porque você se sente melhor assim. Então eu acho que foi com uns 12 anos, 11, 12 anos, que eu disse eu sou trans. Meus pais me colocaram no psicólogo quando eu tinha 6 anos de idade, porque eles também não entendiam quem eu era. E, assim, eu era uma criança bem livre, sabe? Eu não ligava pra isso, mas eles me colocaram porque eles estavam preocupados comigo, porque eu brincava de boneca, eu, quando minha mãe saía de casa, eu vestia as roupas dela, ela voltava do trabalho, eu tava com um batom na minha cara toda, e toda pintada, e com a camisa dela como se fosse vestido. Desde, tipo, 3 anos de idade eu era assim. A confusão, assim, na minha mente começou de 11 a 12 anos, quando eu comecei a entender que eu sou trans. Que eu não sabia o que era a palavra, eu não sabia o que eram pessoas trans, não sabia nada desse mundo. Então acho que a confusão começou aí. Antes dos 11 anos eu era uma pessoa, acho que muito livre. Eu achava que algum dia eu ia fazer as coisas do jeito que eu queria, sabe? Eu não sabia que, tipo, tinha toda uma sociedade que lhe aprisiona, sabe? Eu acho não, eu achava naquela época, em um certo momento eu ia poder vestir tal roupa e pronto. Eu ia poder fazer tal coisa, eu ia poder deixar o cabelo crescer, eu ia poder fazer as coisas do jeito que eu queria. Então, eu acho que teve uma época que eu me sentia bem livre e outra que começou já uma confusão quando eu comecei a entender mais da sociedade e sobre mim enquanto a palavra trans. Eu não falo o nome de batismo. Porque não é meu nome, sabe? Não é o nome que eu me identifico com. Eu sou Anne, sabe? Eu gosto da mulher que eu sou porque eu lutei pra ser ela. Eu lutei pra me tornar Anne. Então é Anne. Mas enfim, a escolha do nome Anne foi porque dos 5 até uns 12 anos eu acompanhava muito a novela que era RBD. RBD é Rebelde, só que era Rebelde mexicano, não é Rebelde brasileiro. Eu me identificava muito com a atriz uma das atrizes principais, que era a Anaí. Ela era a Mia. Aí, a partir de Anaí, veio a Anne, que são perguntas indiscretas que você não faz para pessoas trans. Uma delas é perguntar o nome de batismo, a outra é a genitália e etc. A do nome do batismo é quando as pessoas não perguntam qual é o teu nome de batismo, as pessoas perguntam qual é o teu nome verdadeiro. O verdadeiro é Anne. Quando as pessoas perguntam qual é o seu nome verdadeiro, é como se elas estivessem negando nossa identidade. Negando que nós somos mulheres e querendo dizer que atrás da Anne tem outra pessoa. Enquanto não tem outra pessoa atrás da Anne. A Anne é a Anne e acabou. Não tem outra pessoa, tá entendendo? Já sobre a genitália, as pessoas não perguntam também qual é a tua genitália, sabe? Elas perguntam se a gente fez a mudança de sexo. O erro, já tem 2 erros nessa frase, porque você não usa mudança de sexo, porque ninguém muda de sexo. Eu sou mulher, então se eu fizesse a cirurgia de transgenitalização, que é o termo correto, eu não estaria mudando de sexo, porque eu continuo sendo mulher. Eu estaria me adequando a uma nova genitália, que é a que eu, no caso, iria querer. Mas também existem mulheres trans que não querem. Olha, 3 erros. O terceiro é esse. Existem mulheres trans que não querem a cirurgia. O pênis delas não faz com que elas sejam homens. Faz com que elas sejam mulheres com pênis. Tem outras que eu não tô lembrada agora, mas existem outras também. Tem muita pergunta, tem muita pergunta. Essas são as que mais incomodam, mas no dia a dia, sendo trans, no seu dia a dia, você recebe perguntas que você fica meio... Não faça essa barra, amiga. Tá entendendo? Tudo começou no YouTube, quando eu tava vendo vídeos normais, e apareceu o My Secret Self, com o documentário. A partir do documentário eu fui pesquisar mais. Aí, nessa época ainda era o Orkut, não era o Facebook que existia. E no Orkut tinham comunidades que eram comunidades trans. E eu fui entrando nessas comunidades pra entender mais. E a partir dessas comunidades eu fui conhecendo pessoas e fui, tipo, conversando com elas. Nas comunidades tinha tópicos. Aí você entrava em tal tópico e, tipo, fazia sua pergunta, ou então conversava, respondia alguém, falava, etc. Logo depois que eu comecei a me dizer trans, eu comecei a ver mais pessoas trans. Ainda existem bem poucas, mas existem na televisão e na mídia em si. Que teve a Ariadna, que passou do BBB. Ela foi, tipo, uma das primeiras. Não, a primeira que eu vi, assim, foi a Lia T, que foi do Fantástico, a modelo. Aí teve a Lia T, a Ariadna, a Nani People. Teve várias que começaram a aparecer mais
pra mim. Tipo, elas já apareciam, mas eu não via desse jeito. E pelo documentário, pelo Orkut, pelo Face, pesquisa, documentário, assim. E as pessoas transgêneras são as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi imposto ao nascer. Quando eu nasci, me foi imposto o gênero masculino. E eu não me identifiquei com ele. Quando tu nasceu, foi imposto o gênero masculino e o senhor se identificou com ele. Aí você é cisgênero. Eu sou transgênera. Logo quando eu me disse trans pra minha mãe, que foi com 12 anos, e mostrando pra ela o documentário, eu disse pro meu pai também e disse pra família toda. Eu fui bem aberta pra família toda. Tipo, eu liguei pra minha tia, eu sou trans. Não, bem de cara, tia, eu sou trans. Felipe, eu sou trans. Felipe é meu primo. Enfim, pra todo mundo, sabe? Ninguém foi de boas no começo. Ninguém entendia. É uma fase, vai passar, tu tá confusa, etc. Mas eu só comecei a transição no intercâmbio. Pois é que ninguém pensava o que eu ia fazer. Assim, minha família por parte de mãe, pra eles estavam bem certo, porque eu já tinha dito, tipo, quando eu começar o intercâmbio, eu vou fazer a transição. Isso é certo. Porque eu não tinha coragem de fazer a transição no Brasil, até porque eu tava na escola, minha escola na época era... A direção era super legal, mas os alunos eram super preconceituosos. Então, eu não tinha coragem de começar no Brasil. Eu até tentava, tipo, durante meus anos, quando eu falei que sou trans pras pessoas, pra família, eu tentei várias vezes, tipo, ia no shopping com eles e comprava roupa feminina. Aí eu tentava no outro dia vestir, ir pra algum canto, mas nunca dava certo. Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo da reação dos outros. Muito. Minha família, por parte de mãe, já tava certa que eu ia fazer a minha transição no intercâmbio. E quando eu fizesse meu intercâmbio, eu ia começar a fazer as coisas que eu queria, me expressar do jeito que eu sou e etc. Mas minha família, por parte de pai, meio que não acreditava nisso, sabe? Eles ainda estavam nessa época de é uma fase. Então pra eles foi um susto. Tipo, eu acho que eu passei um período de 1 ano e meio do intercâmbio e mais 1 ano sem falar com eles direito, porque eles estavam assustados com o fato de eu ter transicionado. De estar, tipo, com meu cabelo grande e usando as roupas que eu sempre quis usar e me expressando do jeito que eu sempre quis me expressar e sendo eu. Eles não estavam acostumados a ver Anne. Eles estavam acostumados a ver outra pessoa agindo na frente deles de outra maneira. Pronto, depois desse 1 ano e meio, a gente voltou a se falar e as coisas estão indo devagarzinho, estão ficando boas entre a gente. Mas por parte de mãe, nem ficaram assustados, eles ficaram mais, tipo, surpresos quando eu fiz a transição. Eles não imaginavam que ia ser tantas mudanças. Não, minha mãe sempre foi muito de boas, apesar dela não ter entendido nada no começo. Quando eu disse pra ela que eu era trans, no outro dia eu já queria fazer tudo. Mãe, eu quero começar a harmonização, eu quero começar a transição, eu quero fazer isso e aquilo. Tipo, eu tava deixando ela louca, porque eu queria fazer tudo, tipo assim. E ela foi lidando com isso com muita calma, sabe? Aí, tipo, ela falava, tá bom. Mas aí não fazia nada. Tá bom. Tipo, ela tava tentando se acostumar. E eu também, mesmo querendo fazer tudo em um dia, eu não ia fazer tudo em um dia. Aí eu fiz meu intercâmbio com 16 anos, então dos meus 12 até meus 16 foi um longo período, sabe? Durante esse período eu não fiz tudo em um dia, porque eu não tava preparada, eu tava com medo. Mas mesmo querendo fazer tudo em um dia, na época que eu falei pra ela que eu era trans, ela foi muito paciente. Então, ela sempre esteve do meu lado durante todo o período de transição. E até quando eu sofria preconceito também, na escola. Porque assim, já tiveram vários casos e ela nunca, tipo, me deixou na mão, sabe? Assim, tiveram vários, desde que eu sou pequena, mas os que mais me marcaram foi, tipo, da sexta série, quando eu tava subindo as escadas e um garoto me parou e falou assim, ele me empurrou um pouquinho e falou, boiolas vão atrás, e eu caí na escada, e ela foi no colégio no outro dia e ameaçou processar o colégio e foi, tipo, lutou junto comigo. E também tiveram outras coisas, tipo, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não conseguia achar a escola. Todas as escolas me negavam em Recife, porque eu sou trans. E ela lutava junto comigo pra achar a escola, sabe? Foi muito importante o apoio da minha mãe pra mim. É isso. Intolerância. É porque é muito difícil, sabe? Você sair na rua e você tá, tipo, indo de boas na padaria e ficar com medo de ir na padaria por ser agredida, sabe? Porque essa é a vida de uma pessoa trans. É você sair na rua com medo de não voltar viva pra casa. Porque você nunca sabe o que vai acontecer com você. Então, é muito difícil lidar com isso, com o preconceito, com a intolerância e com isso tudo.
Porque você sai de casa e você é agredida verbalmente. Tipo, você tá de boazinha, sei lá, na padaria e uma pessoa do teu lado te xinga, traveco, no meio de todo mundo, sabe? É muito difícil. Acontece mais com algumas amigas minhas que eu tenho. Porque eu realmente tenho uma vida privilegiada, onde eu sou classe média alta, minha família por parte de mãe e algumas pessoas por parte de pai me apoiam e eu pude fazer intercâmbio para começar minha transição, ir para uma endocrinologista para começar minha hormonização, sabe? Coisas que várias pessoas trans não podem fazer, mas eu pude. Então, assim, já aconteceram vários casos de preconceito comigo, mas já acontecem mais com as pessoas trans que não têm muito privilégio, sabe? A maioria que moram na periferia, que são negras. É por isso que o transfeminismo tá aí, pra empoderar as mulheres trans e pra dizer, tipo, você é foda. Você vai se empoderando cada dia mais. E eu não sou uma pessoa totalmente empoderada, mas eu tô no caminho. Eu conheço muitas amigas trans minhas que são, tipo, super fodas e super empoderadas, saem na rua de cabeça erguida, que é o que se deve fazer, claro, mas eu tô nesse caminho. Eu acho que o Alice Júnior vai mudar muito a cabeça das pessoas. Se não mudar a cabeça das pessoas, eu acho que vai pelo menos mostrar que devem respeitar, porque travesti não é bagunça. Não é uma história de uma vítima, é uma história de uma heroína. Eu vejo muito de Alice em mim. Acho que me identifiquei com ela de tantas formas, tipo, o fato de ser trans, claro, algumas atitudes, tipo, isso de ir na escola ela lutar pelos direitos dela e conversar com a diretora, que eu também já fiz muito isso. A cena do hormônio, que ela consegue, tipo, usar os hormônios pela primeira vez. Aí que ela bate no Guilherme e fala que travesti não é bagunça. Tá passando por altos e baixos e tá lá de cabeça erguida porque sabe quem é. Você não vê a Alice se questionando se ela é mulher. Você vê a Alice empoderada, tipo, o importante é que eu sou Alice.